Oi pessoal, beleza? Estamos de volta aqui então com mais um vídeo. Dessa vez nós iremos falar sobre como preencher o periodontograma, que é aquele exame do periodonto um pouquinho mais detalhado que a gente faz na faculdade, eu acho que em várias faculdades, né? Que é quando o paciente ele apresenta naquele PSR um código acima de 3, então código 3, 4 e por aí vai, ou quando a gente coloca aquele asterisco, que demonstra uma situação periodontal um pouquinho mais comprometida. E aí, no caso desses pacientes, a gente vai ter que montar um plano de tratamento um pouquinho mais detalhado. Para isso, a gente vai usar o periodontograma para nos nortear. Tá? É um exame bem completo, bem detalhado, demora um pouquinho para ser feito, porque a gente analisa muita coisa, né? Profundidade de sondagem, retração, onde que está acumulando placa, e isso olhando em cada região do dente, na face vestibular e na face lingual e palatina. Então, ele é mais demorado mesmo, justamente para nos nortear e a gente conseguir acompanhar a evolução do paciente ao longo do tratamento periodontal, tá bom? Então, a gente vai preencher quando? Recapitulando aqui. Quando o paciente, lá no meu PSR, eu realizei lá na minha anamnese, meu exame clínico, a primeira consulta do paciente, eu vi que deu código 3 ou mais ou coloquei asterisco, demonstrando que ele tem uma situação periodontal que carece de atenção, a gente vai fazer o periodontograma completo, tá bom? Por quê? Primeiro a gente faz esse periodontograma em um exame inicial e depois de um tempo a gente repete ele de novo para acompanhar a evolução desse paciente. Okay? Para isso a gente vai utilizar o periodontograma online, por aquele site Periochart, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Ele é mais ilustrativo, ele já calcula para mim o índice de placa, índice de sangramento, então é mais fácil para mim enquanto profissional, ok? Pessoal, então bora lá. Bom, esse daqui é o site que a gente vai utilizar, tá bom? É o Periodontal Chart. Ele é um site idealmente feito para a gente transcrever o nosso periodontograma de forma que fique mais fácil e até lúdico, tá? Depois que a gente preenche ele aqui, a gente consegue imprimir e colocar na ficha do paciente, no prontuário. Ele vai ficar bem mais lúdico, porque vocês vão ver que ele desenha a questão de retração quando ela existe, a questão de bolsa, de inflamação, então fica mais visual pra gente, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que saber quando nós vamos preencher um periodontograma é que nós devemos deixá-lo o mais limpo possível, porque senão vai virar uma bagunça. Se eu for colocar toda a quantidade de retração que eu observar, toda a profundidade de sondagem, não vai dar certo, tá? Então aqui a gente sempre vai colocar uma profundidade de sondagem, então uma profundidade de bolsa, de pelo menos 3,5, tá? Então toda vez que eu sondar, eu vi que deu 3,5 para cima, 3,5, 4, 5, eu vou estar colocando aqui. E aí, qual que é a diferença desse online para o que a gente tem lá no papel? O online, ele só aceita valores exatos, tá? Então, se eu vi que a bolsa deu 3,5, eu vou colocar 4. Se deu 5,5, eu vou colocar 6, tá bom? Eu sempre vou jogar para mais, porque eu não posso jogar para menos, porque senão eu vou estar subestimando o tamanho dessa bolsa, tá bom? Então aqui inicialmente o que eu faço? Eu coloco a data do meu exame, no nosso caso o dia de hoje, dia 21/10/2022. Lembrando que o preenchimento aqui é feito como se a gente estivesse lá nos Estados Unidos, é a configuração disso. Por isso que tem aqui, ó, paciente, sobrenome e nome. Aqui a gente poderia colocar, por exemplo, eu vou colocar o meu nome, né? Brender Leonan. Aí aqui eu poderia colocar assim, ó, da Silva, ou simplesmente Silva, ok? A data de nascimento a gente vai colocar aqui. Vamos marcar se é o exame inicial desse paciente, então se é a primeira consulta dele, ou se você está indo reavaliar. Lembra que a gente conversou sobre reavaliação do periodontograma para avaliar a evolução do paciente frente ao tratamento, tá? E aí se for reavaliação eu marco aqui, se não, eu vou colocar o exame inicial, certo? Aqui eu coloco o nome do profissional. Eu vou colocar o meu nome mesmo porque eu que estou indo preencher. Beleza? Dando uma visão geral nesse periodontograma, a gente consegue perceber que ele tem aqui em cima a face vestibular dos dentes superiores, tá? Aqui embaixo a gente vai ter a face palatina de todos os dentes e logo abaixo os dentes inferiores. Aqui lingual e aqui vestibular. O que isso quer dizer para mim? Que se eu estou analisando, por exemplo, a porção lingual dos dentes inferiores, eu vou marcar só nesses quadradinhos daqui, ó, e nesses retângulos. Eu não posso marcar aqui embaixo, porque aqui embaixo é vestibular.
Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Depois, uma outra coisa que vocês precisam saber. Toda vez que um dente ele estiver ausente aqui, e eu quero riscar ele, o que a gente faz lá no papel, porque senão ele vai interferir na minha porcentagem, eu posso clicar nesse retângulo aqui, olha só, com o número do dente, e ele vai tirar, como se o dente ele estivesse ausente. No meu caso, por exemplo, como eu não tenho nenhum dos 4 terceiros molares, eu já vou cortá-los, olha só. Só eu clicar aí em cima que o site já vai fazer isso para mim, tá vendo? Ele vai cortando os dentes que eu não tenho. Ok, agora que eu sei quais dentes eu tenho em boca, eu vou fazer o meu registro. Inicialmente eu faço o registro da mobilidade, e aí a gente sabe que a mobilidade ela é medida em grau 1, 2 ou 3, a depender de como que se dá essa mobilidade, se ela é só vertical, se é horizontal também, e de quanto que é essa movimentação em milímetros dessa mobilidade. E aí eu vou classificar aqui, por exemplo, se eu tivesse mobilidade grau 2, eu poderia colocar grau 2 aqui eu poderia colocar grau 1 e assim sucessivamente, tá bom? Beleza, coloquei da mobilidade, vi em todos os dentes, tá? E aí, aqui, ao invés de eu ir colocando cada categoria em todos os dentes, já vamos olhar tudo que a gente tem que ver naquela região, tá? Então, por exemplo, o implante aqui eu não tenho, então não vou colocar nada, tá? Se tivesse, bastaria eu clicar aqui, ó. No caso da ficha, a gente iria colocar um xizinho só para mostrar que tem implante nessa região. Então, percebam como que fica didático, ó, esse site, porque já aparece lá o símbolozinho do implante. Quando eu tenho que apresentar algum relato de caso ou algum seminário dos meus pacientes, fica bem mais lúdico para quem está acompanhando. Continuando a nossa exploração aqui desse periodontograma. Embaixo eu tenho a questão da furca, tá? Então, dentes onde eu observo que tem exposição de lesão de furca, eu posso estar marcando aqui, olha só. Tá vendo? Para ficar visual ali para mim. Aqui embaixo eu já tenho falando sobre a questão do sangramento à sondagem. Nesses casos, eu vou analisar o sangramento em 3 porções, assim como o acúmulo de placa também, tá? Vai ser a porção mais distal do dente, que seria essa região daqui, a porção média, o meio do dente, e a porção mais mesial, tá? Então, depois que eu fiz a sondagem nessas 3 regiões, eu vou analisar onde que teve sangramento e vou marcar aqui. Por exemplo, se teve sangramento na distal e na mesial, eu vou clicar nesses 2 quadrados e ele já vai deixar pintado aqui para mim, ó. À medida que eu vou fazendo isso, o meu índice de sangramento já começa a contar aqui, a minha porcentagem. Ele já vai fazendo o cálculo automático. Vocês vão ver que a mesma coisa vai acontecer com a placa e a questão da média do nível de inserção e da profundidade de sondagem também já é calculada pelo site. E aí, depois que eu fiz a análise do sangramento, eu posso corar com a fucsina para eu fazer o registro de placa. Uma coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte: eu não vou corar com fucsina antes de ver o sangramento à sondagem, porque isso pode mascarar. A fucsina ela é roxinha, né? Então, se eu colocar ela antes de ver o sangramento, na hora que eu fizer a sondagem, pode ser que tenha uma região que eu não consiga ver que teve sangramento, porque vai misturar a cor do sangue com a cor da fucsina. Então, o índice de placa ali, é bom que a gente faça ele por último, para ele não mascarar nenhum resultado, ok? E aí, na placa é a mesma coisa, eu vou marcar onde teve acúmulo. Quando a gente cora, a gente vai perceber onde ficou mais marcado, e aí vamos supor que aqui ficou nos 3 espaços, na distal, na parte média e na mesial. Então, eu vou marcar os 3, tá? E aí a mesma coisa, lá já vai calculando para mim o índice de placa. Agora a gente vai ver a questão da margem gengival. A gente vai averiguar as porções onde houve retração gengival, de quanto que foi essa retração. Ou, se a gengiva estiver edemaciada, a gente pode ver também se ela ultrapassou o limite em que normalmente ela estaria, tá? Como que eu controlo isso? Se for retração gengival, quando eu for medir aqui a margem, eu coloco um símbolo de menos. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tinha uma retração de 2 milímetros, menos 2. Percebam que ele já faz o desenho, tá vendo? Da retração. Se eu colocasse aqui, por exemplo, menos 2 também, olha lá, tá? Ele já vai desenhando aqui para mim. A profundidade de sondagem, a mesma coisa. Eu não vou precisar colocar menos e nem mais, porque aqui é um valor exato, tá? Mas ali, só para mostrar a questão do positivo na margem, vamos supor que aqui
desse um 2 positivo. Ele já vai aumentar o tamanho da minha gengiva aqui, tá bom? Então é bem ilustrativo mesmo. No caso da profundidade de sondagem, eu vou aferir, e aí lembrando que eu só vou colocar aqui a profundidade de sondagem maior que 3,5. Nesse caso aqui eu colocaria maior que 4, porque ele só aceita valor exato, tá? Então vamos supor que eu tive profundidade de sondagem de 4 milímetros aqui. Então eu colocaria 4. Aqui vamos supor que deu uns 4,5, 5. E aqui deu 3,5 também, 4. Então esse azul, tá vendo? Seria a simulação da bolsa, da profundidade da bolsa. Isso é em torno de todo o periodontograma, tanto face vestibular e palatina dos superiores, quanto lá nos inferiores, lingual e vestibular, tá bom? Que eu não vou fazer tudo, porque seria bem repetitivo, mas para quem tiver dúvida também, aqui tem falando dicas, olha só. Tem um tutorial falando o que significa cada uma dessas coisas. A questão da furca, por exemplo, o grau dessa furca, né, como que se deu, tá? E mais algumas outras coisas, como salvar também. Mas aí para salvar eu já vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão clicar nesse ícone de impressora. Aí quem já tiver impressora vai imprimir, tá? Ou quem não, deixa salvo nessa opção aqui, ó, para salvar em PDF e vem imprimir, ok? Pessoal, então esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que eu falei. Caso não tenham entendido ou tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários também, tá bom? Que eu vou responder. E é isso, nos vemos no nosso próximo encontro, tá bom? Lembrando, quem ainda não é inscrito ou quem conhece alguém que está passando por essa fase inicial e que esse vídeo vai ajudar, compartilha para ajudar o amiguinho aqui, tá bom? Até a próxima.